texto que nós estaremos aqui falando é o texto de Hebreus, capítulo 11. Não vamos ler o capítulo todo, mas apenas os versículos de 1 a 3. Se você tiver uma Bíblia perto de você, pegue ela, acompanhe a leitura desse texto em Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3. Ouçamos a inerrante, a infalível e autoritativa palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu gostaria de tratar com vocês acerca do seguinte tema: a fé em Cristo e os seus gloriosos benefícios. A fé em Cristo e os seus gloriosos benefícios. Diz assim, o salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esta é uma verdade que muitos crentes não querem ouvir. Falar de aflições, falar de angústia, falar de sofrimento, de aperto. Muitos deles não querem ouvir. Muitos dizem: eu sou crente, sou servo de Deus e não mereço passar por essa situação. Eu determino que isso não aconteça em mim. Então, muitos não querem falar sobre isso. Então, a verdade é o seguinte, que muitas das aflições acomete o justo, mas nós temos a promessa de que o Senhor os livra de todas. Eu costumo dizer que se o Senhor não fazer com que o cão, aquele cão que nos incomoda, quando a gente quer o nosso silêncio, para descansar, se o Senhor não fazer o cão calar sua boca, o seu latido, Ele conferirá graça a você e a mim para suportar aquele latido. Então, quero dizer o seguinte, é o que a palavra de Deus já diz, o que Paulo pediu a Jesus por 3 vezes, pedindo que tirasse o espinho na carne. A verdade é que muitos crentes não querem esse espinho. O espinho é doloroso, o espinho causa dor, o espinho causa incômodo. Mas o espinho tem um propósito, tudo tem um propósito, e nós veremos um estudo que está debaixo da soberania de Deus. Então o Senhor Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então, é aquela coisa, se o Senhor não fazer o cão que incomoda, Ele vai dar graça para que você suporte aquele latido. Em outras palavras, o Senhor conferirá graça para que o servo e a serva dele suporte aquele momento de angústia, suporte aquele vale. Então, Deus não distingue seu povo dos cristãos eximidos de aflição. Esta é uma verdade. Deus não faz distinção do seu povo eximindo das aflições. As aflições devem acontecer com os ímpios. As aflições só devem acontecer com aqueles que não seguem a Cristo, que não creem em Deus, que não vão à igreja. A eles devem acontecer as aflições. Mas não, está escrito no Salmo, o Senhor prova tanto o justo quanto o ímpio. O Senhor prova, então Deus não exime, não separa o seu povo das aflições. As aflições fazem parte da caminhada da igreja, sempre fez parte da caminhada da igreja. Mas uma promessa é nossa,
Uma promessa para a igreja: o Senhor de todas as livra. Operem para o seu bem espiritual e sua libertação eterna. Então, o propósito da aflição na vida de um crente, na vida da igreja, é que ela opera para o bem espiritual. No momento, não compreendemos, na maioria das vezes não compreendemos aquele tipo de aflição. Mas o comentarista diz que é para o bem espiritual e sua libertação eterna. Ora, a palavra de Deus fala que a terra geme aguardando o tempo que será restaurada do cativeiro, né? E nós que temos as primícias, anelamos a redenção do nosso corpo, a salvação da nossa alma. Então veja, as aflições têm um propósito, né? Tem um propósito de trazer bem espiritual, de fortalecer, né? E da própria libertação eterna. É o fato de que um dia estaremos na presença de Deus, né? Lá não existirá mais pranto, mais dor, mais tristeza, né? Na presença de Deus. Romanos 8, 28 diz o que? Romanos 8 e 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ora, se Deus chamou-nos segundo o seu propósito, saiba que todas as coisas cooperam para o bem, não para o mal, cooperam para o bem daqueles que amam sinceramente o Senhor. Deus seja louvado por isso. Mas como devemos reagir às aflições para garantir que nos submetamos a Ele em tempos de aflição? Então a aflição está aí. E de que maneira eu devo me comportar? Como é que eu devo lidar com a aflição para que eu esteja submisso à soberania de Deus, que tem poder, que tem autoridade, que tem domínio sobre aquela aflição? Como eu devo me submeter? Encontramos a melhor ilustração disso em Hebreus capítulo 11, texto que nós lemos. Os cristãos hebreus enfrentaram todo tipo de aflição numa cultura hostil. Para encorajá-los a apresentar como cristão, a perseverar como cristãos, o apóstolo apontou para os santos do Antigo Testamento como exemplo. Aqui encontraremos um aspecto amplo de aflições. Podemos mencionar apenas alguns exemplos. Então, o comentarista agora aqui vai estar dizendo que, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E é isso que nós, nesse meio de pandemia, devemos exercer bom testemunho. Aqueles que creem, o povo do Deus de Abraão, o povo que crê em Deus, o povo que crê em Cristo, o povo que crê na palavra de Deus. Então, ele vai apresentar alguns exemplos desses homens que obtiveram bom testemunho na fé. O primeiro exemplo, ele chama a atenção de Enoque. Como Enoque, ele faz uma pergunta: como Enoque conseguiu suportar viver em tempos tão ímpios? Pouco antes do dilúvio, Enoque viveu antes do dilúvio aquela coisa horrível de impiedade, de profanação, de prostituição, de impureza. Enoque suportou isso. Como Enoque fez isso? Como Enoque suportou? Como você pode sobreviver espiritualmente numa cultura ímpia da nossa sociedade sem Deus? Da mesma forma como Enoque. Da mesma forma como Enoque, é uma pergunta. Lógico que devemos ser como Enoque. A fé em Deus precisa ser uma parte viva da nossa caminhada diária. Então, a nossa fé, é por isso que a palavra de Deus fala: examinai-vos a vós mesmos se de fato estás na fé. Se de fato estás na fé. Porque aqui diz o comentarista que a fé viva é parte da nossa caminhada diária com Deus. Devemos
nos aprofundar com Deus, na comunhão com Deus, e a aflição, Deus permite que a aflição produza esse bem espiritual para que o crente aprofunde a sua fé nele, a sua comunhão nele. Que coisa gloriosa! E assim foi Enoque, passou por aquela geração manifestando a sua firme convicção em Deus. Aqui tem um outro personagem que ele fala de Moisés. Como Moisés conseguiu obedecer a Deus e não a ordem ímpia de Faraó. Como podemos nos levantar contra tendências imorais da nossa cultura enfeitiçada a obedecer a Deus e não a homem? Como podemos? Apenas pela fé no Senhor, que é soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós enfrentamos a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. A nossa arma não são carnais, mas são poderosas, são espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas e toda a artimanha do diabo. Pela fé nós ganhamos campo, ganhamos vitória. Pela fé no Senhor dos Senhores. Foi assim que Moisés enfrentou a sua geração. Esses homens passaram pela aflição e não esqueceram o nome do Senhor no Egito. Isso é importante para nós. Estamos passando por um tipo de aflição, não esqueçamos do nome do Senhor na aflição. Deus se agrada daqueles que perseveram firmes, confiantes nele. Então não esqueça do Senhor. Já estamos finalizando nosso estudo de Hebreus capítulo 11, então, onde menciona que os cristãos também enfrentaram outros perigos, são vários perigos que os cristãos passaram. Se você está passando perigo, meu prezado, minha prezada, saiba, os nossos irmãos no passado passaram perigos terríveis, foram cerrados pelo meio, foram mortos à espada, foram decapitados como João, cortaram sua cabeça. Ah, meu irmão, minha querida, confia no Senhor, Deus está presente. Então, eles fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Mas como eles conseguiram fazer isso? Esses cristãos não tinham superpoderes, Esses cristãos não tinham superpoderes, Tiago 5,17. Fizeram isso simplesmente pela fé. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Fizeram isso simplesmente pela fé. Não fique desesperado. As pessoas no mundo estão aí com essa Covid, com vacina. Não fique desesperado, porque todas as coisas estão no controle do soberano, todo-poderoso Deus.